Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Boa noite, torcedor amoresista. Momento Curumim no ar aqui na Rádio Índio Capilé. Eu sou Emanuel Frelich, estou aqui para trazer as informações das categorias de base do Aimoré, este Momento Curumim, neste dia 2 de maio de 2024. Vamos trazer alguns detalhes da campanha até aqui da categoria Sub-17 no Campeonato Gaúcho. Infelizmente, o Rio Grande do Sul está passando por um momento muito difícil em relação às chuvas, às enchentes que está atingindo muitas cidades, passando por um momento muito complicado, e aí com isso nós não temos jogos das categorias de base durante essa semana, portanto vamos trazer até aqui esse retrospecto da categoria Sub-17, todos esses detalhes que nós aqui na Rádio de Capilé estamos acompanhando, estamos cobrindo essa categoria na disputa do Campeonato Gaúcho. E claro, fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias que foram atingidas, as pessoas que perderam seus pertences, seus familiares. A gente sabe que é um momento muito complicado e fica aqui nosso desejo de muita força para essas pessoas que têm essas necessidades. E também, você que está acompanhando pela primeira vez o Momento Curumim, acompanhou aqui a Rádio Índio Capilé pela primeira vez, peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilha com os amigos também para a gente crescer ainda mais esse público que acompanha este trabalho que nós fizemos com tanto carinho para você, torcedor aimoresista, as categorias de base do Aimoré, seja a categoria Sub-17, Sub-15, Sub-20, Sub-19, enfim, nós estamos cobrindo e trazendo todos os detalhes para você. Começando, então, o programa comentando sobre essa situação do Aimoré na categoria Sub-17. O Aimoré que começou o ano jogando a Copa São Leopoldo. Antes de disputar a competição estadual do Campeonato Gaúcho, o Aimoré participou dessa competição na Copa São Leopoldo, na categoria Sub-17, onde terminou com o vice-campeonato. Após empatar no tempo normal em 0-0, na partida contra o Cruzeiro, o Aimoré, em uma disputa de pênaltis histórica, acabou sendo derrotada por 19-18. E aí, com isso, acabou saindo então com o vice-campeonato. E desse time nós tivemos a presença de alguns atletas que depois eles acabaram seguindo na equipe titular do Aimoré para a disputa do Campeonato Gaúcho, como é o caso do goleiro Bren, também a gente pode comentar do próprio Vermute, do Enzo, entre outros atletas também que agora estão disputando o Campeonato Gaúcho Sub-17. E falando da final da Copa São Leopoldo ainda, mas quem esteve do outro lado, pelo lado do Cruzeiro, na final da competição, foi o Pedro Capone, que depois desse campeonato da Copa São Leopoldo, chegou ao Aimoré para a disputa do Campeonato Gaúcho. Agora, comentando sobre o Campeonato Gaúcho Sub-17, a jornada do Índio começou contra a Ali Lajeado, no dia 23 de março deste ano. Essa partida ocorreu no Cristo Rei. E tinha-se uma expectativa em relação a essa equipe após demonstrar uma evolução contra o Cruzeiro na final da Copa São Leopoldo. O Aimoré que havia perdido para o Cruzeiro nessa mesma competição na primeira fase, conseguiu melhorar, conseguiu ter uma boa atuação na final, e com isso então tinha essa expectativa, como é que seria a estreia, como é que seria o Aimoré Sub-17 no Campeonato Gaúcho. Mas infelizmente o Índio acabou sendo derrotado nesse confronto de estreia por 2-1 no Cristo Rei para Ali Lajeado. O gol do Aimoré foi marcado pelo Jean, em uma cobrança de pênalti. E com a derrota na estreia, o Aimoré então precisava buscar um ponto fora de casa, buscava então seus primeiros pontos na competição, mas tinha uma parada muito difícil pela frente. O Juventude, essa partida foi lá em Caxias do Sul, numa quinta-feira, no dia 28 de março. E após encarar uma viagem complicada, com muito trânsito, chuva, e chegando apenas 2 minutos antes da partida começar, o Aimoré foi então e enfrentou o Juventude lá no Campo da Frasa, em Caxias do Sul, mas acabou sendo derrotado pelo placar de 3-0. O Aimoré até fez um primeiro tempo equilibrado contra a equipe da casa, mas infelizmente acabou não conseguindo evitar a derrota. E com as duas derrotas na competição, então, para a Ali Lajeado e também para o Juventude, o Aimoré teve pela frente outra pedreira, o Internacional. Dessa vez a partida ocorreu no Estádio Cristo Rei, no dia 6 de abril, que foi num sábado, e confirmando o favoritismo, melhor para os visitantes que acabaram vencendo o Aimoré pelo placar de 3-0. E aí com isso, dentro da zona de rebaixamento na classificação geral, o Aimoré foi para mais um duelo, buscando pontuar pela primeira vez na competição e sair dessa situação incômoda. Pela frente tinha a equipe do São Luís. Essa partida foi novamente no Cristo Rei, dessa vez no dia 13 de abril,
que foi novamente então no sábado. Logo no começo do jogo, o Aimoré levou um gol nos minutos iniciais da partida, mas também contou com uma tarde muito inspirada do atacante Pedro Capone, que acabou marcando 2 golaços para o Aimoré ainda na primeira etapa, o que acabou levando o Indy em vantagem para o intervalo. E já no segundo tempo, o Aimoré até teve chances de ampliar o marcador, mas acabou não aproveitando, e logo depois disso, o São Luís conseguiu o empate. E depois do gol, quem teve as melhores oportunidades de marcar o terceiro gol foi a equipe do Aimoré, mas o empate acabou continuando, dando números finais à partida. E com isso, o Aimoré conquistou o seu primeiro ponto na competição, mas ficou aquele gostinho que poderia ter vencido pela boa atuação que teve contra o São Luís e também pelas oportunidades que teve de sair com a vitória. Depois de 4 rodadas, tendo 3 derrotas e um empate, chegamos à 5ª rodada da competição. Ainda na zona de rebaixamento, o Aimoré, a equipe comandada pelo técnico Lorenzo Oliveira, teve pela frente um duelo decisivo contra a equipe do Passo Fundo, jogando fora de casa, lá no Vermelhão da Serra. Essa partida ocorreu no dia 21 de abril e foi num domingo. E depois de um primeiro tempo sem gols, quem abriu o placar foi a equipe da casa, já na segunda metade da etapa final. Mas o Índio acabou mostrando um poder de reação e chegou ao empate, 1 minuto depois, com o jogador Otávio. E aos 31 minutos virou a partida com mais um gol na competição de Pedro Capone, que com isso acabou levando o Aimoré a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho e que tirou a equipe da zona de rebaixamento. Com isso, o Capone, em 2 jogos, contra o São Luís e também contra o Passo Fundo, acabou chegando a 3 gols em 2 partidas que ele participou. E para manter a boa fase, o Índio teria um reencontro na 6ª rodada, com a equipe do Cruzeiro. Essa partida ocorreu no dia 27 de abril, que serviria como se fosse uma revanche até da final da Copa São Leopoldo, dessa vez pelo Campeonato Gaúcho, mas infelizmente o Aimoré acabou não conquistando a vitória mais uma vez. Nesse dia 27 teve fortes chuvas também, foi no final de semana passado, que acabou prejudicando bastante a partida, por mais que o gramado do Cristo Rei estava muito bom, o Aimoré acabou levando um gol e o Cruzeiro acabou indo para o vestiário no intervalo, vencendo por 1-0. No segundo tempo, o Aimoré teve a sua principal oportunidade de gol para empatar a partida logo no começo da segunda etapa, mas aí o goleiro acabou fazendo a defesa. E depois desse lance, o Cruzeiro acabou marcando outros gols, teve mais oportunidades, e mesmo com as boas defesas do Breno, o Aimoré acabou sendo goleado desse confronto e perdeu por 4-0. E após a partida contra o Cruzeiro, o técnico Lorenzo Oliveira falou conosco. E você confere aqui agora a fala dele na Rádio Índio Capilé. Estamos aqui com o técnico da categoria Sub-17 do Aimoré, Lorenzo Oliveira, que comentar sobre essa partida. Infelizmente, o Aimoré saiu derrotado hoje do confronto para a equipe do Cruzeiro. O que fazer para esse próximo duelo contra a equipe do Panambi, agora, para que o Índio possa sair dessa situação e não ser rebaixado? Cara, acho que tem que seguir trabalhando. A gente lamenta a derrota, claro, mas amanhã a gente tem que continuar trabalhando, seguir firme no propósito. A gente tem mais um jogo na competição e a gente não vai deixar cair. Nós vamos lá em Panambi buscar a vitória e, se Deus quiser, vamos trazer ela para casa. Gostaria que tu comentasse sobre um lance específico da partida, que o Pedro Capone acabou perdendo a oportunidade do empate. Tu acha que esse foi um fator decisivo também para a partida, porque poderia ter sido um empate ali, daí logo na sequência o Cruzeiro marcou o segundo gol e na sequência outros? Acho, mas não justifica também o placar que foi. Acho que sim, se fizéssemos o gol ali, seria uma partida diferente. Era 1-0 para eles, 1-1 ali, a gente ia crescer no jogo, como a gente iniciou bem o segundo tempo. Mas não aconteceu o gol e a gente não podia baixar o nível de atuação do primeiro tempo, porque o primeiro tempo, na minha visão, foi bem equilibrado. Mas depois do segundo gol, a gente deu uma baixada e o terceiro gol aconteceu que baixou demais e desmotivou todo mundo, e isso não pode acontecer. Como agora recuperar a confiança dos atletas depois de um placar elástico aqui no Cristo Rei, 4-0 para a equipe do Cruzeiro, você tendo em vista que tem esse jogo tão importante contra o Panambi fora de casa, né? Cara, recuperar trabalhando. Eu acho que o grupo com certeza vai para lá, para Panambi, buscar a vitória, vai todo mundo focado lá para buscar o resultado positivo, e a gente vai buscar essa confiança trabalhando. A gente confia ainda no grupo, com certeza, e a gente tem esse respaldo também, no grupo todo.
gostaria para encerrar que tu deixasse um recado para o torcedor, para que possa acreditar no Aimoré, para buscar essa vitória lá em Panambi e que o Índio possa permanecer no Gauchão no ano de 2025. Peço ao torcedor aimorezista que continue acreditando nessa vitória lá em Panambi, que vai acontecer com muita luta e com muito esforço. Tá aí o Lorenzo falando conosco, como ele havia comentado. Agora é tudo contra o Panambi. Pela 7ª e última rodada da primeira fase do Gauchão Sub-17, o Índio não tem mais chances de classificar para a próxima fase, mas segue na luta de permanecer na elite do Gauchão 2025. O duelo vai ser fora de casa, marcado então para o dia 11 de maio, às 3 horas da tarde, lá no estádio João Marimon Júnior, que vai ser então lá na cidade de Panambi. Claro que nós ficamos atentos em relação a toda essa situação do clima, essa situação do tempo, das fortes chuvas que estão ocorrendo aqui no estado do Rio Grande do Sul, e esperamos que essa partida ela possa ser realizada, mas principalmente que toda essa situação, todo esse desastre possa ser amenizado, possa passar então aqui no estado do Rio Grande do Sul e que possa voltar a se ter então uma normalidade. E o Aimoré, ao longo de toda a competição, acabou disputando 6 partidas até aqui. O Índio ocupa a 6ª colocação do grupo B com 4 pontos. E na classificação geral, o Aimoré é o 13º. De 16 equipes, as 2 piores na classificação geral são rebaixadas, o que já é o caso da equipe do Panambi, que está virtualmente rebaixado na competição. A equipe não tem nenhum ponto e tem saldo menos 28. Já na 15ª colocação, ainda na zona de rebaixamento, aparece a equipe do Passo Fundo, que tem 3 pontos. E já fora da zona de rebaixamento, uma equipe atrás do Aimoré, é a equipe da Apafute, que também tem 3 pontos, mas com saldo menos 5, contra saldo menos 11, que é o saldo, então, da equipe do Passo Fundo. Portanto, o Aimoré precisa pontuar, precisa conseguir o empate, mas principalmente uma vitória para afastar completamente o risco do rebaixamento e permanecer na elite do Campeonato Gaúcho de 2025. Até aqui, a campanha do Aimoré. São 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Índio marcou 5 gols e acabou levando 15, o que dá um saldo de menos 10. E os artilheiros do Aimoré na competição, Pedro Capone tem 3 gols, o Jean tem 1 gol e o Otávio também marcou 1 vez. E então, a última rodada da primeira fase tem os seguintes confrontos. Todos no sábado, no dia 11, às 3 horas da tarde. Grêmio contra Pafute, lá no CTL Dourado. Novo Hamburgo contra a Inter de Santa Maria, no Estádio do Vale. Caxias contra Gramadense, no Estádio Municipal de Caxias do Sul. Progresso contra Sul Brasil, lá no CT Rubro Negro. Cruzeiro contra Passo Fundo, lá na Arena Cruzeiro. Ali Lajeado contra o Internacional, lá no campo do Estudiantes. E também São Luís contra Juventude, no 19 de outubro. E fechando a rodada, como eu tinha comentado, Panambi e Aimoré, lá no estádio João Marimon Júnior. Bom, essa foi a retrospectiva da categoria Sub-17 no Campeonato Gaúcho. Comentei um pouco também sobre a Copa São Leopoldo. A gente fica acompanhando, fica atento. Como eu tinha comentado, vamos analisar, vamos ver como é que vai ser a situação do clima, se na semana seguinte vai ter condições de realizar alguma partida ou se vamos continuar tendo mais adiamento de jogos. E eu peço que você que ainda não é inscrito, novamente, no nosso canal no YouTube, faça sua inscrição, deixe seu like, compartilhe com os amigos, mande para os seus amigos, para parentes, enfim, você que acompanha algum atleta das categorias de base do Aimoré, sempre importante sua participação para que você fique ligado e comente, claro, em nossas lives e também nas nossas transmissões. E além disso, você que é dono de uma empresa, tem seu próprio negócio, tem a sua marca, divulgue aqui na Rádio Índio Capilé, no Momento Curumim. Pode entrar em contato conosco tanto no nosso Facebook quanto no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, no 51 99489 8080. 51 99489 8080. Nos chame lá para nós conversarmos e fecharmos uma parceria com você. E claro, fica aqui novamente a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus familiares, seus pertences, que estão embaixo das águas, né, e que eles possam sair o mais rápido possível dessa situação, se Deus quiser. Muita força a todos nesse momento difícil que nosso querido Estado está passando. E que tempos melhores possam vir, principalmente agora nesse final de semana e na semana seguinte. Tá certo, gurizada? Desejo a todos, então, um grande abraço. Valeu!